Vou começar pelo requerimento 6419, em que eu dirijo uma indicação à Prefeitura do Recife para que sejam adotadas providências quanto à limpeza e manutenção do canal localizado na rua Dom João IV. Fica por trás do Shopping Recife, em Boa Viagem. Veja bem, estamos em agosto, ainda tem chuva acontecendo. Passamos pelo período de chuva com vários requerimentos aqui pedindo para desobstruir canaleta, para poder limpar canal, dragar canal, eu nem falo, porque foi uma das maiores mentiras dessa gestão. Ah, vou dragar o Rio Tegipió. Mentira. Mentira. Não fez uma dragagem de canal, não fez uma limpeza de galeria. E estamos ainda no período de chuva, passamos já por junho, julho, estamos no meio de agosto, meio para o fim, as chuvas vão continuar. Ainda tem pelo menos aí, segundo o calendário, mais uns 10 dias de chuva, em que pode acontecer uma chuva mais forte, em que pode acontecer um alagamento. Nós estamos perto de mais uma lua nova, mais uma lua cheia, e nesses períodos a maré sobe mais. E aí? E aí a mesma história se repete o tempo todo. E aqui tem mais um requerimento em que eu faço para poder indicar. É engraçado isso, né? A gente devia fazer assim, a prefeitura vai lá e limpa. Não devia ter que conversinha de indicação, né? Vai lá e limpa, velho. Porque nós somos o poder fiscalizador do executivo. Mas aquela coisa, e a prefeitura não faz. E mais uma vez, é o bairro de Boa Viagem que fica largado no esgoto, para não dizer outra palavra que combina melhor com o ditado. Vou passar agora para o requerimento 6420, em que eu peço, veja bem, viu? Eu indico à Prefeitura do Recife para que sejam adotadas providências quanto às condições de atendimento, acolhimento e organização dos serviços prestados pela Policlínica Agamenon Magalhães, que fica na Avenida Sul, no bairro de Afogados. Eu recebi pelo menos umas 20 denúncias da Policlínica Agamenon Magalhães somente nos últimos 2 meses. Eu vou lá, tá, prefeito? Eu queria lembrar ao prefeito Vitor Marques que ele não está em campanha, não. Ele tem que cuidar do Recife. Ele não tem que fazer campanha para João Campos, não. E aí você tem aqui uma policlínica que está cheia de reclamação, com o povo sem ser tratado, sem ser recebido, sem tomar uma dipirona, bicho. Reclamações sobre porta quebrada, sobre estrutura, vazamento, ar-condicionado que não funciona. Mas veja, isso é o bairro de Afogados, que tem ruas alagadas desde a chuva de 1º de maio, que não desceu água ainda. E que eu estou falando disso porque tem mais um requerimento aqui sobre outra unidade de saúde do bairro de Afogados. Veja o abandono da prefeitura. Você que mora em Afogados, veja o abandono da prefeitura para você. Aí, se você vai querer continuar nesse abandono, a democracia deixa isso acontecer. É uma escolha sua. Olha só. Requerimento 6421. Indico à Prefeitura do Recife para adotar providências urgentes quanto às condições sanitárias e estruturais da central de material de esterilização da maternidade Professor Bandeira Filho, no bairro de Afogados. Eu vou repetir para vocês terem noção desse absurdo que a gente está falando aqui. Eu peço para que sejam tomadas providências urgentes quanto às condições sanitárias e estruturais do centro de esterilização da maternidade, pô. O centro, o local da maternidade Bandeira Filho em Afogados, que é para esterilizar material, está sem condição sanitária, sem condição de saúde. Aonde isso entra na cabeça de alguém? Isso acontece em um canto só, aqui no Recife. E acontece porque essa prefeitura faz as coisas do jeito que ela quer. Porque o poder fiscalizador
A maioria está com o prefeito. A maioria está com a gestão, a maioria está com um grupo político. E aí ficamos nós da oposição aqui, guerreando, lutando, botando um requerimento. Aí a prefeitura não cumpre. Aí a gente recorre ao Ministério Público. Aí fica lá. A gente recorre ao Tribunal de Justiça. Aí fica lá. Aí quando a gente recorre à parte federal da coisa, aí anda. Porque esse estado é aparelhado há décadas por essa família Campos Arrais. Mas isso tá para acabar. Faltam só 44 dias. Eu vou agora para o requerimento 6422, em que eu faço um apelo à Compesa para que sejam adotadas providências urgentes quanto aos vazamentos de água e esgoto existentes na Avenida José Américo de Almeida. Lá em frente há uma farmácia chamada Multifarma, no bairro da Macaxeira. Aí eu falo de saneamento básico, esgoto, água encanada. Só para lembrar o povo pernambucano, João Campos votou contra o marco do saneamento. Por isso que o Recife tem 60% da cidade sem saneamento básico. Piorou na gestão dele. Era 50 e pouco. 53, 54. Chegou agora a 60. Piorou. Ele conseguiu nem deixar do jeito que estava. Ele piorou. Vamos agora ao requerimento 6456. Eu indico à Prefeitura do Recife para que adote providências urgentes quanto aos problemas estruturais apresentados na quadra de basquete, recentemente requalificada, da Avenida Boa Viagem, próximo ao Entre Amigos Praia. Gente, eu estou falando da Avenida Boa Viagem, da Orla. Uma quadra de basquete que recentemente foi requalificada, ou seja, foi colocado dinheiro do seu bolso para requalificar essa quadra. E já tem que fazer reparo, já tem que fazer outra requalificação, já tem que fazer outra reforma, porque foi só a maquiagem. Foi só a maquiagem. Devia chamar prefeito Mary Kay. Um bairro é tom 06, outro bairro é tom 011, outro bairro é não sei o quê. É a prefeitura da maquiagem, é a gestão da maquiagem. Devia ter secretaria do blush, secretaria do batom, secretaria da sombra, do rímel. Devia ser assim. Porque só faz maquiagem, seja lá qual for o serviço, é só maquiagem. Aí tá aqui. Quadra de basquete da Avenida Boa Viagem, em frente ao Entre Amigos, recém-requalificada e que está precisando arrumar. Vamos lá. Vamos agora para outro requerimento. Requerimento 6457. Esse eu dirijo uma indicação à Prefeitura do Recife para que adote providências quanto ao reforço da segurança e a presença da Polícia Municipal do Recife na Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista. A Praça Maciel Pinheiro é aquela praça do início da Manuel Borba, naquele largo que tem aquela igreja da Rua da Imperatriz, Rua do Hospício. Aquela que gastaram 500 mil reais em 2024, gestão de João Campos, para requalificar. Requalificou e deixou abandonada. Está tomada por morador de rua, usando droga, fazendo sexo no meio da rua, confusão, assalto. Teve tentativa de esfaqueamento um dia desse. E aí? Só que veja, como é que eu vou mandar a minha polícia municipal se ela não é armada? Fez um anúncio que ia armar a polícia municipal, que é a guarda municipal. Armou 20 guardas. 25 para não dizer que eu estou mentindo. Somente a pala, somente a maquiagem.
Um Recife que diz que segurança não é com ele, é com o Estado. Mas tem uma Secretaria de Segurança Cidadã para ter os carros comissionados. Enquanto isso, está o centro do Recife abandonado. E aqui eu faço um requerimento para a Praça Maciel Pinheiro. Eu tenho várias imagens, inclusive de fiscalização noturna que eu fiz lá, que mostram a situação dessa praça. Eu vou agora para o requerimento 6458, em que eu faço a indicação à Prefeitura do Recife para adotar providências quanto a uma barreira localizada na rua Mariano Carneiro da Cunha, número 245 ali, na altura desse número, Lagoa Encantada Coab. Vejam que eu já falei aqui de saúde, segurança, agora de barreira. Lagoa Encantada, bairro da Coab e Bura. Abandonado. Várias barreiras abandonadas. Aquela ladeira que o ex-prefeito João Campos disse, a gente vai fazer a duplicação. Aí fez a duplicação deixando a barreira lá. Aí depois que a turma fez, tu deixou a barreira, deixa de ser burro, engenheiro. Não, isso aqui é porque a gente vai fazer um parque. Eu digo, e o escorrega já é a barreira, né? A pessoa vai da pista e desce do escorrego. É essa enganação que você quer para Pernambuco também? Porque eu não quero. Está aí a barreira e gente com as vidas em risco por conta da falta de ação da prefeitura. Eu vou agora para o requerimento 6460, em que eu indico à Prefeitura do Recife para que tome providências urgentes para retomar e concluir uma obra de contenção da barreira que fica na rua Morro do Pilar, bairro da Coab, no Ibura. Fez o começo da maquiagem, parou a obra. E deixa lá. Porque já gravou. E depois ficam dizendo que eu é que sou caça-like. Passei 25 anos na televisão, parceiro. Não preciso disso, não. Quem mais aparecia era eu. Agora foi lá, fez um videozinho. Estamos fazendo aqui mais uma obra da Prefeitura do Recife. Aí bate 2 pregos e vai embora. Está lá a barreira. E o morador fazendo aqui o apelo para ver se não morre. Se der uma chuva forte. Eu vou agora para a discussão do requerimento 6461, em que eu faço um apelo, porque eu só posso fazer apelo. A minha jurisdição é somente com órgãos municipais. E agora o apelo é para a Compesa. Para que ela tome providências quanto a um vazamento de esgoto que está tendo na orla de Boa Viagem. Próximo ali ao número 3650, próximo ao quiosque 26, na orla de Boa Viagem. Só que vejam como eu sou justo, viu? Eu estou fazendo o apelo à Compesa. Mas quem é que está fazendo a obra da orla? Quem é que disse que estava fazendo a obra da orla para poder botar o saneamento e etc? Quem disse? Quem pegou o seu dinheiro para fazer aquilo. Prefeitura do Recife, gestão João Campos. Está lá a quebradeira, um trânsito infernal, esculhambou a orla, que já não era boa, e não fez ligação dos quiosques com o esgoto. Dos banheiros com o esgoto. Porque o que tem lá é fossa. E sabe o que está transbordando? Fossa. E na beira da praia, basta dar uma maré cheia. A fossa faz assim, ó. E junto com a fossa, sabe o que é que vem, né? Agora o seu dinheiro está voando. Já teve comprovação de superfaturamento naquela obra. Inclusive a prefeitura teve que voltar atrás na compra do mobiliário, porque foi comprovado o superfaturamento. E agora já teve mais 2 aditivos para uma obra interminável, que destruiu a orla de Boa Viagem, acabou com o trânsito do Recife mais ainda, que já é o pior trânsito do Brasil,
e continua deixando quem passa pela orla na... Você sabe o que eu ia falar. Vamos agora para o requerimento 6462. É o bairro de Boa Viagem abandonado, tá? Em que eu dirijo uma indicação à Prefeitura do Recife para que adote providências com relação às condições estruturais de uma parada de ônibus na rua Ernesto de Paula Santos, nas proximidades do número 187 em Boa Viagem. Agora eu estou falando de transporte. Falei de turismo, falei de saúde, falei de segurança, falei de morador de rua, agora eu estou falando de transporte. Parada de ônibus largada, mas isso é com Grande Recife. Prefeitura, parceiro. Vamos lá, requerimento 6463. Eu dirijo uma indicação à Prefeitura do Recife para que adote providências urgentes com relação às condições sanitárias e ao controle de pragas no bloco cirúrgico da maternidade Professor Bandeira Filho, bicho. Bairro de Afogados. A mesma maternidade em que o centro de esterilização não tem condição sanitária. Pois tá bem, o bloco cirúrgico agora tem que ter controle de praga. Deve estar com barata, com rato. Eu sei que a prefeitura tem medo de controle de praga, porque se bater na prefeitura acaba com o prédio, né? Porque metade ali vai com as pragas junto. Isso é uma unidade de saúde. Isso é um centro cirúrgico pedindo controle de praga. Só para a gente ter noção. Vou passar agora para o requerimento 6498, em que eu dirijo uma indicação à Prefeitura do Recife para que adote providências quanto a bueiros que apresentam sinais de afundamento e tampas desgastadas na rua Luiz da Câmara Cascudo, na comunidade Roda de Fogo, no bairro dos Torrões. Os bueiros dessa rua estão com afundamento e depois sobe, né? Então fica aquele buraco, depois aquela subida. Então a esculhambação. A prefeitura precisa ir lá arrumar. Aliás, não tinha aquelas tampas novas que estavam botando, né? Não é possível que seja as tampas novas, não. Não é possível. Eu não acredito. Porque eu já flagrei aquelas tampas novas tudo quebradas, já mostrei. Inclusive na Imbiribeira, onde fez a obra do momento, o piscinão de João Campos. Tudo quebrado lá. Vamos agora para o requerimento 6500, em que eu faço uma indicação à Prefeitura do Recife para que adote providências quanto aos alagamentos que são recorrentes na rua Carvalho de Mendonça. Adivinhe que bairro? Bairro de Afogados. Não é possível que você que mora em Afogados ainda vá cair nessa leseira de dar sua confiança, sua credibilidade a esse grupo político. Eu não acredito que você vai fazer isso. Porque passa não sei quantos anos, literalmente, e vai continuar. Não é possível, bicho. Requerimento 6501. Eu indico à Prefeitura do Recife para que adote providências quanto ao acúmulo recorrente e descarte irregular de resíduos na primeira travessa Príncipe da Beira, que fica próximo à quadra do Futevila, Recife, no bairro do Jiquiá. Ô Daniel Saboia, para de estar mandando áudio em grupo, querendo expor jornalista e botar em gabinete do ódio, que ali tu entregasse que tinha gabinete do ódio no PSB. Vai-te embora trabalhar, porque a cidade está debaixo de lixo. E é tu que tem que resolver. Vamos agora para o último requerimento do dia, que é o requerimento de número 6504, em que eu dirijo uma indicação à Prefeitura do Recife para que adote providências quanto aos alagamentos em outra rua, na rua
Pereira da Costa, no cruzamento com a Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Nós estamos falando de uma das artérias da cidade, a Avenida Domingos Ferreira. Nós estamos falando do bairro, gostem ou não, que era para ser cartão postal da cidade, junto com o Recife Antigo. Por quê? Porque onde está o aeroporto, parceiro, a turma desce vai para a orla. Ou deveria ir. Agora não consegue mais por causa do trânsito, por causa do alagamento da Embiribeira. E aqui, na Domingos Ferreira, mais precisamente, no cruzamento com a rua Pereira da Costa, não precisa chover. Basta uma maré alta. E aquela água, aquela que você conhece, com aquele cheiro característico do Recife, ela sobe. E aí um bairro em que sua maioria moram idosos, que já não tem mobilidade, que já não tem calçada para andar direito. Direito não tem calçada para andar. Não tem. Ficam impedidos no seu direito de ir e vir, que é constitucional. Porque tem água de cocô tomando conta da rua. Aí eu pergunto às senhoras e senhores, a você, recifense, você quer continuar nesse estado de coisas? É isso que você quer? Você que mora em Boa Viagem, você quer continuar desse jeito? Eu não acredito que depois de ser abandonado durante tanto tempo, que você vai continuar querendo este mesmo grupo, este mesmo jeito de fazer as coisas, esta mesma forma de abandono que você vem vivendo durante todos esses anos. Eu não acredito. Eu realmente não acredito. Porque se isso for acontecer, aí eu preciso dizer que é porque você merece sofrer. E eu acho que você não merece. Eu acredito, na verdade, que o recifense não quer mais isso. Porque nesses requerimentos que eu apresentei agora, eu falei de todas as questões básicas que uma cidade ou qualquer tipo de sociedade deveria ter em sua base: saúde, educação, segurança, emprego, direitos humanos, que a turma fala tanto aí, que é gente morando na rua, turismo, saneamento básico, tudo eu abordei agora. Problemas que todas as sessões são abordados. E que está aí, é só você olhar para a rua que você vai ver um Recife debaixo de água de xixi, cocô e de lixo. Porque foi isso que foi transformado o Recife. Eu não quero isso para Pernambuco. Obrigado, senhor presidente.